Vamos fazer essa questão que ela é uma função definida por duas sentenças. Elas simplesmente composta por duas funções. A função f de x igual a 2, com a restrição do x ser extremamente positivo, tá? E a função f de x igual a x mais 2, com a restrição do x ser exatamente negativo. Tá certo? Então não é tarefa difícil, ela é bem objetiva essa questão. Então aqui eu coloco o eixo y, tá? E aqui eu escrevo o eixo x. Essa função f de x igual a 2, ela é uma função constante, tá? Ou seja, ela vai passar no eixo y no ponto 2. Ela passa aqui, ó. Essa reta ela é uma reta paralela ao eixo x. Porém, como eu tenho essa restrição, tá, do x ser positivo, então isso significa dizer que essa parte aqui para trás eu vou desconsiderar e vou deixar apenas a parte positiva, ou seja, que está à direita do zero. Tá certo? A outra função, a função f de x igual a x mais 2, ela, quando eu olho para ela aqui, eu já percebo de imediato que ela precisa cortar no eixo y exatamente no ponto 2, tá? Que é o valor do coeficiente linear. Para eu saber o ponto que ela corta no eixo do x, basta eu saber quem é a raiz dessa função. E para eu saber quem é a raiz da função, eu simplesmente pego x mais 2 igual a 0, e aí eu tenho que o x é igual a menos 2, ou seja, a raiz da minha função é menos 2, e aí o gráfico dessa minha linha, dessa minha função f de x igual a x mais 2 é exatamente essa função que vai crescendo, passa pelo menos 2, toca no 2 e segue subindo. Esse é o gráfico da função f de x igual a x mais 2. Porém, tem uma restrição. A restrição que ele quer é que o x seja negativo, tá? Como ele precisa ser negativo, então a parte positiva simplesmente eu retiro. Você sabe que a parte no eixo do x, a parte positiva é o que está à direita do zero e a parte negativa é o que está à esquerda do zero. Portanto, a nossa função, o gráfico da nossa função, ele fica exatamente dessa forma aqui, tá? Fica exatamente dessa forma aqui. Muito bem. A nossa próxima questão é uma questão muito simples que pede para que nós encontremos a lei de formação, tá? A lei de formação dessa função que tem como gráfico como vocês percebem, esse gráfico aqui, ó, que passa no eixo do y pelo ponto 2, né? E passa no eixo do x pelo ponto 4. Tá bom? Muito bem. Então, veja você que a função f de x igual a ax mais b, o valor do b é conhecidíssimo. Ele é exatamente o valor do ponto que corta o eixo y. Então, eu tenho f de x igual a vezes x mais 2. O b coincide exatamente com o ponto que a reta corta o eixo do y, que é exatamente o 2. Certo? Muito bem. Agora, notem o seguinte. Como eu quero saber quem é o valor do a, eu posso substituir essa informação aqui dentro dessa função. E esse ponto ele tem coordenadas 4 e 0. Então, o x é o 4, tá? E o 0 é exatamente o f de 4. Sempre o y ele é o f do x, tá certo? Então, nós escrevemos f de 4
onde tem o x eu troco pelo 4, e aí eu tenho a vezes 4 mais 2, e aí o f de 4 é exatamente o 0, 0 é igual a 4a mais 2, e aí esse 2 que está positivo no segundo membro pode vir para cá negativo, menos 2 igual a 4a. O 4 que está multiplicando com o a pode passar dividindo. Então, menos 2 dividido por 4 igual a a. O que me leva a acreditar, depois de algumas simplificações por 2, tá? Que o a é exatamente menos 1 sobre 2. Então, qual é a lei de formação da nossa função? A lei de formação da nossa função f de x é igual a menos 1 sobre 2, repete o x, mais o valor do b, que é o 2. Você já percebe que ela faz todo sentido pelo fato dela ser uma reta decrescente, porque o valor do coeficiente angular ele é exatamente o menos 1 sobre 2. Olá a todos. Então, nessa questão, nosso objetivo é encontrarmos o valor das coordenadas do ponto P, do x, do P e do y do P, certo? Para isso, nós precisamos encontrar as equações das retas, dessa reta preta que eu estou fazendo aqui, que vocês notam nitidamente que elas passam no eixo x no ponto menos 3, tá? Aqui, ó, esse ponto menos 3, que tem coordenadas menos 3 e 0, e nesse ponto aqui, tá? No eixo y, que tem coordenadas 0 e 2. Então, para nós encontrarmos a lei dessa função, nós vamos ter um caminho bem rápido, tá certo? Vou chamar ela de f de x, e ela, obviamente, como toda boa função afim, ela precisa ter a estrutura f de x igual a x mais b. Mas eu já sei, Eu já sei nessa função o valor do b, que é o 2, que é o ponto que ela corta no eixo y. Então, essa minha função ela é do tipo f de x igual a vezes x mais 2. Ok? Como encontrar esse a? O a, que é chamado de coeficiente angular, ele tem alguns caminhos muito interessantes. Um deles é usando a definição do coeficiente angular, tá certo? Que é a variação do y dividido pela variação do x. Como assim, Joab? Olha só. Se você olhar para esses pares ordenados, 0 e 2, e, por exemplo, menos 3 e 0, quem seria a variação do y? Começando, por exemplo, por esse ponto aqui de cima. O ponto eu vou chamar de ponto A, por exemplo, e esse eu vou chamar, por exemplo, de ponto B. Quem seria a variação do meu y? Por exemplo, 2 do A menos 0 do B. Então, isso seria a variação do y. Notem que eu estou usando aqui apenas os y. 2 menos 0. 2 menos 0. Tudo isso dividido pelas variações, pela variação do x. Tá? Olha só. 0 e menos 3. Então, eu tenho que ter o cuidado para começar pelo mesmo ponto, O valor do x eu tenho que começar pelo mesmo ponto que o valor do y começou. Então, se eu comecei pelo ponto A, com o 2, eu tenho que começar pelo 0 aqui embaixo. Então, 0 menos o menos 3. Veja bem, mais uma vez, a variação do y, 2 menos 0, dividido pela variação do x, 0 menos menos 3. Isso me leva a acreditar que o valor do A é exatamente o 2 dividido por 3, porque menos com menos é mais, menos com menos mais, e repete o 3. Então aí eu tenho uma técnica rápida para encontrar a lei de formação dessa função preta,
2 terços de x mais o valor do b, que é 2. Certo? Você também pode usar a mesma técnica para descobrir a lei de formação dessa função vermelha aqui, ó. Tá certo? Essa função vermelha que eu vou chamar ela de g de x. Função g de x igual, por exemplo, a ax mais b também. Certo? O b dessa função, para mim, já está bem claro. Ela corta no eixo y no ponto menos 2. Isso significa que o b é menos 2. Então, a função g de x igual a ax, no lugar do mais você escreve o menos, no lugar do b você escreve o 2. Certo? E agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos tentar encontrar o coeficiente angular da função vermelha, a função g de x. E qual é a técnica? A técnica eu já comentei na questão anterior. A variação do y dividido pela variação do x. Então, para isso, eu só preciso reconhecer quais são os pontos que essa reta vermelha está passando. Então, você já percebe que ela está passando no ponto aqui 0 e menos 2, certo? Vou chamar, por exemplo, de ponto C. E ela está passando num outro ponto aqui no eixo X, bem aqui no menos 1. E esse ponto menos 1 tem coordenadas menos 1 e 0, certo? Então, variando o y, então eu posso pegar menos 2, menos 0, olha só, menos 2, menos 0, dividido pela variação das abscissas, que é o x, 0 menos menos 1. Tá certo? E aí eu tenho que o a vai ser em cima menos 2, embaixo 0 menos com menos mais 1, 1. Conclusão, o a é igual a menos 2. Então a lei de formação da minha função da reta vermelha, g de x, é igual a menos 2x, certo? Menos 1. Aliás, menos 2x menos 2. E aí eu tenho a função vermelha e eu tenho também a função, a pretinha, que representa a reta preta. E agora eu quero achar o ponto de encontro entre essas retas. O que fazer para achar o ponto de encontro entre essas retas? Esse ponto você sabe que é exatamente esse pontinho bem grandão aqui, que eu estou fazendo aqui. As coordenadas dele que eu estou atrás. Então, para que eu encontre esse ponto de encontro, eu preciso fazer que o f de x seja igual ao g de x. Certo? Mas quem é o f de x? 2 terços de x mais 2. E quem é o g de x? Aqui, como vocês notam, menos 2x menos 2. Estando nessa situação, vocês sabem que os denominadores aqui são todos 1 e nós podemos tirar agora o MMC, né? O MMC aqui de 3 e 1 é 3. E aí, para você caminhar rápido, basta você sair multiplicando aqui da seguinte forma. 3 vezes 2, 3 vezes menos 2 e 3 vezes menos 2. Por que eu estou fazendo isso? Porque os denominadores são todos iguais a 1. Então, eu tenho 2x mais 3 vezes 2, 6. 3 vezes menos 2, menos 6. E 3 vezes menos 2, menos 6. Esse menos 6x que está no segundo membro, ele pula para o primeiro membro positivo. Então, 2x mais 6x precisará ser igual a menos 6. E aí, esse mais 6 que aqui está, pode pular para o segundo membro, sendo menos 6. Então, eu tenho 2x com 6x é igual a 8x. E menos 6 com menos 6 é igual a menos 12. Ou seja, o x é igual a menos 12 dividido por 8. Tá? Que me leva a acreditar que o x é igual, se eu simplificar, por exemplo, por 4, eu vou ter aqui menos 3 sobre 2. Então, aqui eu tenho o valor do x.
desse ponto de encontro. Que você sabe que se eu realizar essa divisão do 3 por 2, eu tenho que o x é a mesma coisa de menos 1,5. Tá certo? E para achar o valor do y? Para achar o valor do y, eu posso ou substituir nessa primeira função, ou substituir nessa segunda função. Vamos substituir na mais simples a função g de x igual a menos 2x menos 2. Então, onde tem x, eu vou escrever o menos 1,5. Então, o g de menos 1,5 é igual a menos 2 vezes menos 1,5 menos 2. E aí, o g de menos 1,5 será igual menos com menos mais, e 2 vezes 1,5 igual a 3. 3 menos 2 me leva a acreditar que o g de menos 1,5 é igual a 1. Em outras palavras, o y é igual a 1. O que eu encontrei? O ponto de encontro entre essas retas, que tem coordenadas menos 1,5 no x e 1 no y. Onde é que eu enxergo isso no gráfico? Veja bem, no gráfico, se você notar bem, ele mora exatamente bem aqui, ó. Menos 1,5 e o 1. Então era só isso, valeu.